No vídeo anterior, nós vimos o que está envolvido na determinação desse ponto de contato, né? Quais são as forças envolvidas e por que o ponto de contato é determinado, por que a gente escolhe esse ponto. Porque agora a gente vai ver que relação que existe entre esse ponto de contato, ou seja, entre a distância do centro do oval até o ponto de contato e esse ângulo alfa aqui do rolete, ou seja, qual o ângulo alfa, qual é esse ângulo do rolete que eu vou ter que colocar para que o ponto de tangência desse rolete com o oval seja esse ponto de tangência que eu quero, né? Então vamos ver. A gente tira as forças, que a gente já viu, e vamos olhar o que acontece geometricamente ali. Então aqui eu tenho um oval, tem um raio do oval. Aqui eu tenho a distância do centro do oval, a distância x do centro do oval até o ponto de tangência. É aquilo que eu falei anteriormente, que tem uma regra que diz que tem que ser 2/3 dessa distância total, né? Esse aqui 2/3 para 1/3. Mas de qualquer maneira, é para minimizar as forças envolvidas. Aqui eu tenho um ângulo beta entre o eixo do oval e a horizontal. E o ângulo alfa, que é o que eu não sei, que é a distância, que é o ângulo entre o rolete e a horizontal, entre os roletes de torção e horizontal. Por aqui a gente pode ver que o ângulo alfa menos o ângulo beta, que dá esse ângulo aqui, é também esse ângulo aqui. São ângulos alternos internos. Então esse ângulo aqui é alfa menos beta. E esse ângulo alfa menos beta tem lados perpendiculares a esse outro ângulo aqui, né? Esse lado aqui é perpendicular a esse, e esse lado aqui é perpendicular a esse. Por isso, esse ângulo aqui também é alfa menos beta, assim como esse. Se esse ângulo é alfa menos beta, eu tenho um triângulo retângulo aqui, em que um cateto é o raio, o outro cateto é essa reta aqui, esse segmento aqui, né? E a hipotenusa é essa distância aqui. Se eu multiplicar, então, a tangente de alfa menos beta por esse cateto, que é o raio, eu tenho essa distância aqui. Eu tenho esse outro cateto. Por outro lado, esse ângulo, né, esse ângulo aqui, entre o x e esse segmento que eu acabei de determinar, também é alfa menos beta, porque essa reta é uma continuação disso aqui, e esse lado aqui é uma paralela a esse lado aqui. É perpendicular a esse eixo, assim como esse aqui também é perpendicular a esse eixo. Então, esse aqui é uma paralela, portanto, é o mesmo ângulo que esse aqui, que é alfa menos beta. Então, alfa menos beta está aqui também. Então, se eu multiplicar esse cateto que eu determinei, que é o raio vezes a tangente alfa menos beta, pelo cosseno desse ângulo alfa menos beta, eu vou ter o x, né? Então, o x vai ser o raio vezes a tangente alfa menos beta, vezes o cosseno de alfa menos beta. A tangente vezes o cosseno vai me dar o seno. Então, a relação que eu tenho entre as incógnitas, né, a relação que eu tenho entre o ângulo alfa, que eu não sei qual é, e o x, que eu escolhi, um determinado x, vai ser o x é o raio vezes o seno de alfa menos beta. Então, eu tenho agora condições de determinar qual o ângulo alfa que esse rolete faz com a horizontal a partir de determinada distância x que eu escolha.